Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no caderno 10. O tema é Registro de Títulos e Documentos, o RTD, e duas leis bem recentes que estão, redesenhando o papel dele no Brasil. A gente está falando do Marco Legal das Garantias e da lei que criou o Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Exato. E olha, não são mudanças pequenas, não. Estamos falando de alterações legislativas que, na prática, tiram procedimentos inteiros do judiciário e colocam dentro dos cartórios, ao mesmo tempo em que criam uma infraestrutura digital para conectar o país inteiro, né? Para quem atua na área ou, claro, estuda para concursos como os da FGV, entender isso não é opcional. É o centro do jogo. Ok, então vamos desempacotar isso. A nossa missão aqui é entender essa transformação que parece ter duas frentes, certo? Primeiro, como é que o oficial do RTD ganhou esses poderes que antes pareciam ser só de um juiz, tipo consolidar a propriedade até apreender bens? E segundo, como a tecnologia, através do SERP, está fazendo tudo isso acontecer de verdade? Basicamente, a história de como o cartório saiu do papel para assumir um protagonismo digital e quase judicial. Vamos começar pela mudança que, fez mais barulho, né? O Marco Legal das Garantias, a Lei 14.711 de 2023. O ponto central que chama a atenção de todo mundo é essa nova possibilidade de resolver a inadimplência de um bem móvel com alienação fiduciária. Pensa num carro financiado, por exemplo, diretamente no cartório, sem precisar de um processo judicial. Isso é uma mudança de paradigma, não é? É uma desjudicialização fortíssima. A ideia é dar mais celeridade, mais eficiência para a recuperação de crédito. O que os legisladores fizeram na prática foi inserir um capítulo novo naquele decreto antigo que rege a alienação fiduciária, criando basicamente uma via expressa extrajudicial, para algo que antes, levava anos na justiça. Mas claro, existem regras bem claras para usar essa via. Certo, não é uma terra sem lei. Quais são as grades de proteção nesse processo? O material do professor Lessa destaca duas que são, fundamentais. Primeiro, isso é uma opção do credor. Ele não é obrigado a ir pelo cartório, tá? A via judicial continua existindo. Segundo, e este é o ponto mais importante, o contrato original, o de financiamento, precisa ter uma cláusula expressa permitindo essa execução extrajudicial. Se não estiver escrito lá no contrato que as partes assinaram no início, essa porta está fechada. Faz todo sentido, as regras do jogo têm que ser combinadas antes, né? E uma vez que o credor decide por essa via, onde ele bate na porta, em qual cartório ele começa o procedimento? Então, a lei dá uma flexibilidade bem interessante para o credor. Ele pode escolher entre o RTD do domicílio do devedor ou o RTD do local onde o bem se encontra, a escolha estratégica. O processo começa com o credor protocolando o requerimento na plataforma online, a Central RTDPJ Brasil. A partir daí, o oficial notifica o devedor para ele purgar a mora. Purgar a mora. É um termo jurídico que significa simplesmente quitar a dívida atrasada. E ele tem um prazo para isso, 20 dias. 20 dias. Nossa, isso parece um prazo incrivelmente curto. E poderoso. Fico com a impressão de que o pêndulo do poder aqui se inclina bastante para o lado do credor. Nesses 20 dias, o devedor pode contestar a dívida, dizer, olha, essa cobrança está errada ou algo assim, ou é só uma situação de pague ou perca o bem? Excelente pergunta. E ela toca no cerne da questão. O procedimento extrajudicial é focado na cobrança de uma dívida que contratualmente já é líquida e certa. Se o devedor quiser discutir a origem da dívida, a validade de uma cláusula ou alegar que já pagou, o caminho para ele vai ser o judiciário. O procedimento no RTD é mais administrativo, sabe? Focado no fato objetivo. Houve pagamento no prazo? Se a resposta for não, o próximo passo é automático. E qual é esse próximo passo? O que acontece no 21º dia se o dinheiro não apareceu? É aí que a mágica, ou a tragédia, dependendo do ponto de vista, acontece.
O oficial do cartório realiza um ato chamado averbação da consolidação da propriedade. Que nome complicado! Em português, claro, o que isso significa. Significa que ele oficialmente transfere o registro do bem para o nome do credor. O jogo acaba ali. A propriedade muda de mãos de forma definitiva no âmbito do cartório. O bem que era a garantia do empréstimo agora pertence ao banco ou à financeira. Ok, tem que te parar aí, porque essa é a parte que é difícil de visualizar. Uma coisa é o nome no papel mudar. Outra coisa completamente diferente é a posse física do bem. A gente pensa num oficial de justiça como alguém que tem a autoridade de um juiz por trás, né? Mas como um oficial de RTD, que é na essência um registrador, convence alguém a entregar as chaves do caminhão ou o trator da fazenda? O que acontece se a pessoa simplesmente diz não? O mecanismo que a lei criou é bem engenhoso. Ele se apoia em pressão administrativa e publicidade. São 3 passos. Primeiro, antes mesmo de ir buscar o bem, o oficial lança restrições para imobilizar o bem. Se for um veículo, ele insere uma ordem de restrição de circulação e transferência direto no sistema do Detran, o Renavan. Para outros bens, ele lança a indisponibilidade na plataforma do SERP. Isso significa que o devedor não pode mais vender, não pode transferir e, no caso do carro, não pode nem licenciar o veículo. O bem vira um ativo tóxico nas mãos dele. Nossa, isso já é uma demonstração de força. É o exemplo perfeito daquele papel quase judicial que a gente mencionou no começo. O RTD não está mais só carimbando o papel, ele está ativamente entrando em outros sistemas do governo para fazer valer o direito do credor. É um salto de poder gigantesco. E os outros passos? O segundo passo é a emissão de um documento com um nome bem imponente. Certidão de busca e apreensão extrajudicial. É o documento que vai legitimar a ação. E o terceiro é a diligência em si. O oficial agenda e vai, pessoalmente ou com um pé posto, ao local onde o bem supostamente está. E o credor pode acompanhar para ajudar a localizar. A ideia é que, com a restrição no sistema e o documento oficial em mãos, a resistência se torne muito mais difícil e com consequências legais para o devedor. Entendi. Mas aí vem o que me parece ser uma clássica pegadinha de prova. E se o bem não está mais com o devedor? Digamos que ele, de má fé ou não, vendeu o carro para um terceiro, e esse terceiro pagou, não sabe de nada disso. O oficial de RTD pode ir até a casa desse terceiro e apreender o bem? Aqui é que fica fascinante, e é um ponto que o professor Lessa enfatiza bastante. É como o simples ato do registro prévio muda tudo. A apreensão na posse desse terceiro só é possível se o contrato de financiamento original foi registrado no RTD competente, antes da venda. É esse registro que dá ao contrato o que a gente chama de eficácia erga omnes. Certo, erga omnes. Essa é a peça-chave. Basicamente, significa que o acordo de financiamento deixa de ser um segredo privado entre o banco e o devedor, né? E ele vira um fato público, que vale contra todo mundo. Então, se esse terceiro comprou o carro, ele não pode alegar que não sabia que o bem era uma garantia. A informação era pública. Exatamente. O registro funciona como um aviso universal. Se o contrato estava registrado, o oficial pode sim apreender o bem na mão do terceiro. Agora, se o credor foi negligente e não registrou o contrato lá no início, esse contrato só tem validade entre ele e o devedor. Aí, se o terceiro resistir à entrega, o credor perde a força da via extrajudicial e vai ter que voltar à estaca zero, processando todo mundo na justiça comum. O registro prévio é o superpoder do credor nesse cenário. Perfeito. Então, a primeira lei deu ao RTD esses deveres novos e poderosos. Mas ter o poder é uma coisa. Ter as ferramentas para executar isso de forma eficiente num país do tamanho do Brasil é outra bem diferente. E é aqui que a segunda grande lei que estamos analisando entra em cena, criando a espinha dorsal digital para tudo isso, o SERP. É a conexão perfeita entre os dois temas. A Lei 14.382, de 2022, que instituiu o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, é o motor, é o que permite que o oficial do RTD lá em Roraima converse com o sistema do Detran do Rio Grande do Sul em tempo real.
A adesão ao SERP é obrigatória para todos os cartórios do país. E no universo do RTD, a plataforma que materializa o SERP é a Central RTD PJ Brasil. Tudo passa por ela. Então a gente está saindo de um mundo de papel digitalizado, que era basicamente escanear um documento, para um mundo de dados de verdade. Qual é a grande virada de chave aí? É só uma questão de velocidade ou isso destrava algo maior? É muito maior. Sobre inteligência e automação. O caderno destaca duas inovações principais. A primeira são os extratos eletrônicos. Antes, um banco mandava para o cartório, um PDF de 50 páginas do contrato. O oficial tinha que ler tudo para extrair as informações essenciais. Agora, o banco pode enviar um arquivo de dados estruturados, um extrato, que já contém os campos principais. Quem é o devedor, qual é o bem, qual o valor. Ah, é a diferença entre ter uma biblioteca de livros escaneados e ter um banco de dados que você pode pesquisar, né? Precisamente. Com dados estruturados, o sistema do cartório pode, de forma instantânea, validar informações, cruzar referências, identificar erros e pré-qualificar o registro de forma automatizada. Essa é a base para a gente ter registros verdadeiramente inteligentes. Reduz o erro humano e acelera o processo de dias para minutos. Incrível! E a segunda grande inovação que o material aponta? É a desmaterialização, que resolve um problema logístico antigo do Brasil. Imagino que você está em São Paulo com um contrato em papel, mas ele precisa ser registrado num cartório em Manaus. Antes era malote, correios, um processo lento e inseguro. Agora, você pode ir a qualquer cartório perto de você. Esse cartório de origem digitaliza o seu documento, com fé pública. Ou seja, ele atesta que a cópia digital é idêntica ao original. Isso. E envia esse arquivo eletrônico pela central para o cartório de Manaus. O cartório de destino faz o registro e o seu documento original, em papel, é devolvido para você na hora. Conecta o país de forma segura e instantânea. Isso é um ganho de eficiência absurdo. Mas conectar todos os cartórios do país dessa forma deve criar desafios operacionais e de segurança gigantescos. O material do professor Lessa aponta algum risco ou alguma preocupação nesse sentido? Aponta uma preocupação muito prática, com foco no usuário. Com a criação dessas centrais eletrônicas, surgiu o risco de os cartórios ou as próprias centrais começarem a cobrar do cidadão as chamadas taxas de conveniência, para manter a estrutura funcionando, né? O caderno alerta que o Código Nacional de Normas proíbe essa cobrança, a menos que exista uma lei estadual específica autorizando. É um mecanismo de proteção ao consumidor dos serviços, para que a modernização não venha com um custo oculto para o usuário final. Um ponto muito relevante. Ok. Depois de tudo isso, se alguém que nos ouve tivesse que se lembrar de apenas 3 coisas sobre essa revolução no RTD, quais seriam os destaques? Olha, acho que os 3 grandes pontos seriam, primeiro, velocidade. O judiciário deixou de ser o caminho padrão para recuperar garantias de bens móveis. Agora existe uma via expressa administrativa que resolve em dias o que levava anos. Segundo, poder. O oficial de RTD não é mais um mero arquivista de documentos. Ele se tornou um agente de execução com poder para consolidar propriedade e acessar sistemas do governo para aplicar restrições. E terceiro, conectividade. O sistema agora é nacional e digital, quebrando as antigas barreiras geográficas e de papel que travavam o mercado de crédito. Velocidade, poder e conectividade. É uma excelente síntese. O que fica claro é que o papel do oficial de RTD se expandiu enormemente. E a responsabilidade que vem com esse novo poder é proporcional, né? Ele agora opera numa zona cinzenta, com atribuições que antes eram impensáveis fora de um tribunal. Exatamente. E isso levanta a reflexão final que o material nos propõe. Com esse aumento de complexidade e responsabilidade, a qualificação registral, que é aquela análise que o oficial faz antes de praticar um ato, né, ela se torna um exercício de extrema cautela. A questão que fica para se pensar é como a autonomia do credor, que ganhou uma ferramenta poderosíssima, é balanceada com o direito de defesa do devedor nesse novo cenário. E qual é o limite da análise do oficial, para que ele não invada a competência que ainda é exclusiva de um juiz. A compreensão desse equilíbrio delicado é o que realmente pode fazer a diferença, não só numa prova,
mas na prática diária. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema dos cadernos que vocês gostariam que a gente analisasse com prioridade? Deixem nos comentários. Até a próxima.